Olá, amigos! Bem-vindos ao nosso Pílula de Gestão de hoje. Hoje nós queremos falar para vocês de um assunto bastante relevante na área de análises clínicas e eu diria que em qualquer tipo de serviço, mas nas análises clínicas principalmente, que é a biossegurança. Gostaria de começar fazendo uma reflexão com vocês sobre o que eu penso sobre biossegurança. Dizer para vocês que, para mim, biossegurança é sinônimo de futuro. Por que eu digo que biossegurança é sinônimo de futuro? Porque quando nós pensamos num futuro breve, ou pensamos na nossa aposentadoria, o que nós queremos? Nós queremos, obviamente, nos aposentar com saúde. Nós queremos, a curto prazo, a médio prazo, estarmos com saúde. Então, se nós não praticarmos a biossegurança, nós estamos sujeitos a não ter esse futuro breve com saúde e muito menos ter uma aposentadoria com saúde. Porque nós estamos sujeitos a riscos, e grandes riscos nesta área. Principalmente se nós pensarmos que, ao nos ficarmos em um ato de coleta, nós podemos estar adquirindo um HIV positivo. Em outros momentos, também, nas nossas atividades de rotina, nós podemos, por um ato de insegurança, adquirir uma hepatite. Imagine uma hepatite crônica, um HIV positivo. Então você tem que pensar que biossegurança é sinônimo de saúde e sinônimo de futuro. E se você quer um futuro bom para você, você quer um futuro para a sua família, com certeza você tem que pensar em segurança em todos os momentos, em todas as suas atividades de rotina, todos os dias. E não só quando acontece um ato inseguro dentro do laboratório. Não, é em todos os momentos, sempre que você iniciar uma atividade, você tem que pensar em biossegurança. Mas o que é conceitualmente biossegurança? Biossegurança é um conjunto de ações voltadas para prevenir, para proteger e para minimizar riscos inerentes às atividades do trabalhador. Então, todo um conjunto de atividades e ações que são executadas dentro do laboratório, treinamentos, uso de EPIs, conhecimento sobre EPCs, métodos de planos de gerenciamentos, tudo isso é para que vocês tenham o mínimo de segurança nas atividades que vocês fazem e que para vocês tenham um futuro, para que vocês tenham saúde todos os dias. Então é fundamental a consciência de todos nós quando nós falamos de biossegurança e que nós possamos praticar isso em todas as nossas atividades. Biossegurança é algo muito amplo, que nós não poderíamos estar falando para vocês especificamente nessa pílula, porque ela tem muitos vértices. Nós temos biossegurança relativo a clientes, nós temos biossegurança relativo a funcionários, nós temos biossegurança relativo à infraestrutura, a processos, a resíduos. Então, aqui nessa pílula de hoje, nós queremos nos dedicar exclusivamente à questão da biossegurança relativa aos funcionários. E por onde começa o processo de biossegurança relativo aos funcionários? Começa no ato de entrada do funcionário, de qualquer funcionário, na atividade de análises clínicas. Lá pela NR32, na questão da vacinação dos trabalhadores. Então, todo funcionário que trabalhar numa atividade de análises clínicas, num laboratório de análises clínicas, independente da função, ele tem que ser imunizado com as vacinas contra tétano, difteria e hepatite B. Isso é lei. Tem que ser apresentado a carteirinha de vacinação com todas as doses e inclusive a imunização feita com os testes de laboratório para ver se tudo está ok com o funcionário. Então, esse é o primeiro requisito de biossegurança. O funcionário apresentar na entrada do laboratório, ou até no máximo em 30 dias, a sua carteirinha de vacinação, com todas as vacinas executadas e principalmente fazer os reforços necessários. Alguns requisitos mínimos de biossegurança, algumas outras legislações que são importantíssimas, que a gente tem que falar um pouquinho para vocês nesta pílula, em relação à biossegurança, por exemplo, em relação à NR5, que é a NR que trata da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.
Obviamente, nós sabemos, né, que nem todos os laboratórios, em função do seu número de funcionários em cada CNPJ, necessita ter uma CIPA, né, uma comissão formada. Mas sabemos que, a partir de 20 funcionários, todo CNPJ ele tem que ter uma CIPA. E não tendo 20 funcionários, ele obrigatoriamente tem que designar um funcionário que vá fazer o curso de CIPA, que é um curso mínimo de 16 horas, né? Onde ele vai aprender todas as técnicas e métodos e vai repassar isso internamente. Ele vai treinar todos os seus colegas, né, internamente dentro da organização. Então esse é um requisito mínimo, um requisito legal, que todas as empresas que não tenham até 20 funcionários, obrigatoriamente têm que fazer essa designação. A outra questão é em relação à NR6, né, que trata dos equipamentos de proteção. E aqui nós temos dois tipos básicos de equipamentos de proteção. Nós temos os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, né? Onde cada trabalhador vai receber o seu EPI em relação à sua função que executa, vai ser treinado para usar adequadamente esse EPI. A entrega desse EPI tem que ser registrada, né? Principalmente qual foi o EPI entregue. O CA desse EPI é muito importante, todo o EPI tem que ter um CA, que é um registro de autorização emitido pelo Ministério do Trabalho. Então, para que se forneça um EPI adequado, esse EPI tem que ter CA. Esse CA tem que estar válido, e normalmente os CAs têm validade por 5 anos. Além disso, temos que nos atentar também à questão da validade do próprio EPI, né? Porque às vezes o CA está válido, mas o EPI não está válido, né? O próprio validade do EPI não está ok. Então nós temos que nos atentar e fazer todos esses registros, né? E principalmente gerenciar isso de forma que sempre os nossos funcionários tenham EPIs adequados para usar na sua função no dia a dia. Quanto aos EPCs, o que nós podemos falar assim, de uma forma breve, né, são aqueles mais corriqueiros, né, principalmente a questão dos extintores de incêndio, onde as pessoas deverão ser treinadas para o uso dos extintores de incêndio, saber as saídas de emergência, como se comportar em caso de sinistro, e principalmente na questão, né, dos laboratórios de análises clínicas, a questão de nós termos em cada área, em cada sala, os mapas de risco, né, e a identificação de quais EPIs são necessários para adentrar naquelas áreas de risco. Então isso são algumas proteções coletivas que nós devemos ter no nosso laboratório em função da NR6. E mais especificamente agora não tão breve, né, já faz 5 anos, mas também é fundamental e é um requisito que tem sido cobrado pelo Ministério do Trabalho, que todos os laboratórios têm que ter o plano de prevenção de acidentes com materiais pérfuro-cortantes. Então esse é um plano que deve ser instituído no laboratório, deve ter uma comissão específica que vai estudar, né, todos os riscos potenciais do laboratório e principalmente vai atuar quando infelizmente ocorrer algum acidente. Então é importante que além do nosso representante da CIPA, que além da distribuição dos EPIs, que além do conhecimento sobre EPCs, também haja esse plano de prevenção de acidentes com materiais pérfuro-cortantes e que essa equipe, né, essa coordenação do plano, realmente seja uma equipe atuante, que faça as suas reuniões e que faça a prevenção dentro do laboratório. Quero chamar a atenção de vocês brevemente de alguns requisitos mínimos, né, algumas EPIs mínimos que devem ser exigidos em cada área do laboratório. Por exemplo, lá na recepção, o que deve ter como equipamento de proteção, de segurança ou de biossegurança na recepção? O uso de luvas, né, ou assemelhado para a questão do recebimento das amostras dos clientes. Dispenser com álcool gel, né, para higienização das mãos, que também é um requisito legal. E lixeiras com pedais, né? Então o recepcionista ele não deve ter acesso direto das suas mãos às lixeiras. Essas lixeiras devem ter pedais para que ele consiga, né, descartar os materiais sem que ele tenha acesso direto das suas mãos com essas lixeiras. Um outro ponto, uma outra área muito importante
e que tem alguns EPIs, né, alguns requisitos de biossegurança fundamentais, é a coleta, né, onde a gente precisa ter nas áreas de coleta, na área comum ou em cada sala de coleta, as instruções em casos de acidente. Então, se acontece algum acidente, o que fazer, como agir, instruções de lavagem de mãos junto a todas as pias, né, de lavagem de mãos, como fazer a lavagem adequada das mãos, também dispenser com álcool gel, o coletor rígido de agulhas, né, independente do tipo de coletor, tem que existir um coletor rígido de agulhas, lixeiras com pedais, luvas, jaleco, máscara, sapato fechado e também, né, para um conjunto completo aí de medidas de biossegurança, seria importantíssimo também que na coleta se usasse óculos, né, porque nem sempre nós estamos prevenidos, né, ou que não vá acontecer um acidente onde possa haver respingos, né, que possam acontecer e vir a cair nos olhos do coletador. Então esses são alguns EPIs, EPCs, né, alguns requisitos mínimos de biossegurança nestas áreas. Como também, né, na questão da produção, onde houver pia, né, também na produção, a questão da instrução de lavagens de mão, também dispenser com álcool gel, também lixeiras com pedais, luvas imprescindível, né, jaleco, sapato fechado e óculos. Então é muito importante que quando se entre numa área de produção, no mínimo, né, se use jaleco, sapato fechado e óculos, é o mínimo que se espera. Já nas áreas comuns, né, temos que ter a questão da sinalização de emergência, da localização dos extintores, né, os extintores, obviamente que com acesso facilitado, né, que não se coloque nada na frente dos extintores que dificulte o acesso, e a questão dos mapas de risco, principalmente nas áreas de produção. Então, nas entradas, as portas das áreas de produção, nas áreas de acesso, o mapa de risco e a identificação de quais EPIs devem ser utilizados nestas áreas. E aí eu quero colocar para vocês de uma forma global, né, que às vezes a gente ouve nos laboratórios, os funcionários não usam os EPIs. Mas de quem é a culpa se o funcionário não usa o EPI? De quem é a culpa se ele não obedece às regras relativas aos EPCs? Obviamente que a culpa é do gestor. Porque o gestor, ele tem a obrigação não só de fornecer o EPI e o EPC, mas ele tem a obrigação de disciplinar os seus funcionários para que eles usem adequadamente, né? Para que eles tenham consciência da necessidade dos usos dos EPIs e EPCs para a sua própria segurança. E não venham me dizer que a gente tenta, a gente fala e nada acontece. Se nada está acontecendo, aplica sanções disciplinares. Nós temos respaldo da lei para aplicar as sanções disciplinares. Aplica advertência verbal no primeiro momento, se não funcionar, aplica advertência por escrito, suspende, tá? E até num segundo momento mais crítico você pode demitir por justa causa por ato de indisciplina ou insubordinação. Nós estamos amparados no artigo 482 da CLT, que caso o funcionário, a partir de a aplicação de todas as sanções, ele ainda continue desobedecendo o uso das regras de biossegurança, ele pode ser demitido por justa causa. Então não venham me dizer que é impraticável fazer biossegurança ou fazer com que os funcionários não usem os EPIs e os EPCs de forma adequada. Para fechar, eu quero dizer para vocês, mais uma vez, reforçar que para mim biossegurança é sinônimo de futuro e um ato de amor à vida. Então, se nós amamos a nossa vida, se nós amamos a nossa família, se nós gostamos do que nós fazemos e nós queremos estar por muito tempo fazendo o que amamos e com saúde, nós temos que nos disciplinar para a biossegurança. E temos que ser gratos quando nós, por algum motivo, não estamos usando os EPIs necessários e alguém nos chame a atenção para o uso. Nós temos que ser gratos a essas pessoas porque elas estão fazendo por nós, não estamos chamando simplesmente a atenção. Elas estão fazendo um ato de amor à nossa vida.
e quem gosta da gente chama a nossa atenção para que nós possamos fazer as coisas corretas. E biossegurança é uma das coisas mais corretas que você pode fazer por você e pela sua família. Então eu queria deixar essas palavras para vocês hoje, nessa pílula, né? E convidar vocês, se vocês quiserem fazer um curso, né? Como eu falei, nós temos várias vértices de biossegurança. Nós temos disponíveis para vocês um curso de práticas de biossegurança em laboratório de análises clínicas, lá no nosso site, no www.eadegbrasil.com.br. Esse vídeo vai estar disponível para vocês, além do WhatsApp, no Facebook, também no nosso canal do YouTube. E qualquer necessidade, qualquer coisa a mais que vocês queiram saber sobre seu biossegurança, é só entrar em contato conosco, né, pelo nosso e-mail, luiza@lcrassessoria.com.br, ou pelo fone ou pelo WhatsApp, que nós estaremos auxiliando vocês quanto a essas questões de biossegurança, quanto às questões de registros e até quanto à necessidade do plano de prevenção de acidentes com materiais pérfuro-cortantes. Então, nosso muito obrigado pela atenção de vocês na nossa pílula de hoje e nos vemos, se Deus quiser, na próxima semana com uma nova pílula de gestão. Muito obrigado.